Cruzeiro e Santos ficam no empate na Arena do Jacaré pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. E assim como foi em Salvador, o Cruzeiro fez em Sete Lagoas dois tempos distintos. A grande diferença é que muito do que funcionou individualmente e coletivamente diante do Bahia na rodada de estreia não funcionou tão bem assim contra o Santos, e essa diferença a gente viu refletida no placar da partida. E aí você me pergunta, Rafaela, o que não funcionou tão bem assim individualmente e coletivamente nessa partida? E eu vou te responder, mas antes disso, confere aí se você já está inscrito na Samuca TV e se você já deixou o like aqui no vídeo, porque eu sei que você vai esquecer. Então já deixa o like de uma vez e bora para essa análise. Antes de falar sobre o jogo, eu acho importante passar pelas escalações, porque alguns embates condicionaram algumas questões que aconteceram na partida. E aí é interessante porque os dois treinadores repetiram a escalação, repetiram o 11 inicial. Mas tem uma diferença importante entre a equipe do Jonas e a equipe do Caio. O time do Jonas se organizou em campo exatamente da mesma maneira, com as jogadoras ocupando exatamente os mesmos espaços, como você vê aqui na tela, exatamente como foi na rodada de estreia. Já o time do Caio teve uma modificação de posicionamento. A Eudmila foi fazer a ponta esquerda, enquanto a Vivian foi fazer a ponta direita, e contra o Grêmio na estreia foi o contrário. No pré-jogo eu cheguei a falar com vocês sobre a força do corredor direito do Santos com a Evelyn lateral direita, a Eudmila como ponta direita, e a Rincon, que apesar de ser uma segunda atacante, constrói muito pelo lado direito. E talvez a ideia fosse até equilibrar um pouco esse momento ofensivo do Santos, levando a Eudmila para se associar com a Catrine, que é uma lateral esquerda de boas valências ofensivas também. Além disso, a ideia pode ter sido tentar limitar um pouco as subidas da Milena, nossa ala direita, além de forçar um pouco o jogo para cima da Tainara, nossa zagueira que vem atuando pelo lado direito e que estava há mais de 2 anos sem fazer uma partida oficial. Então, apesar de toda a qualidade, é uma jogadora que ainda não está 100% no seu ritmo de jogo ideal. E aí, intenções à parte, o que a gente assistiu foi um primeiro tempo muito disputado, muito brigado, de muitas faltas e de pouquíssimas chances realmente claras de gol. Foram 3 finalizações na direção do gol no primeiro tempo inteiro, uma do Cruzeiro, 2 do Santos. E dessas 3 finalizações, nenhuma levou perigo real à meta, seja da Tati, seja da Camila. Falando do Cruzeiro, que é o que nos interessa, eu até entendo que no primeiro tempo essa equipe conseguiu atacar da maneira que ela se organiza para isso. O Cruzeiro é uma equipe que opta por jogar com 3 meio-campistas e todas elas têm muita qualidade com a bola nos pés, muita qualidade para se associar, para sair jogando, e aí ele tem possibilidade de construir por dentro, faz isso muito bem, mas ele também opta muitas vezes por abrir o jogo com as suas alas, pelos corredores. E aí faz uso principalmente da Gisele, que é a ala esquerda. A Gisele tem uma ótima capacidade de avançar em campo e existe aí no Cruzeiro uma estratégia de virar o jogo, né? A Gisele muitas vezes faz essa diagonal lá pro lado direito para Milena pegar essa bola e de certa forma você pega o adversário um pouco desprevenido, né? O jogo tá aqui concentrado do lado esquerdo e daqui a pouco a sua ala direita já tá basicamente lá no último terço para atacar a área. É algo que o Cruzeiro parece pretender fazer bastante e que tentou fazer durante esse primeiro tempo. E eu até acho que foi efetivo nessas tentativas. A questão é que o Cruzeiro conseguiu construir bem no primeiro tempo e progredir só até chegar no último terço. Dali pra frente foi o nosso problema nesse jogo contra o Santos no primeiro tempo. Se você observar esse mapa de ataque do Cruzeiro, você vai ver que nós quase não tivemos concentração de jogo no último terço. E isso se deve, para mim, ao fato de que tivemos uma noite muito infeliz do ponto de vista técnico da nossa dupla de ataque. As duas erraram muitas tomadas de decisão, erraram muitos gestos técnicos e foram muito facilmente desarmadas pelas defensoras do Santos. O adversário tem seus méritos, mas foram 45 minutos muito abaixo daquilo que Bianca e Lelê são capazes de fazer e inclusive fizeram na primeira rodada do Brasileirão. E essa é uma das coisas que para mim não funcionaram bem individualmente no nosso time nesse jogo. 2 das nossas principais referências técnicas e ocupam justamente a nossa última linha, estiveram muito abaixo do que podem e do que são nesse jogo. Além delas, a Gisele eu também achei que esteve muito abaixo do que é o seu normal do ponto de vista técnico nesse jogo, e ela basicamente perdeu todos os embates para Evelyn. Não à toa, esse aqui é o mapa de ataque do Santos. Como eu adiantei no pré-jogo, é uma equipe que prioriza jogar pelos corredores e que pelo corredor direito, principalmente com a Evelyn, mas também com a Vivian, encontrou muitas possibilidades de escape, se aproveitando, entre outras coisas, de uma noite ruim da Gisele. E é bem verdade que o Cruzeiro conseguiu coibir essas investidas do Santos pelo lado direito, também pelo lado esquerdo, porque defensivamente, coletivamente, eu acho que a equipe funcionou bem no primeiro tempo. Para se defender, mas também para atacar. O que eu entendo que foi o nosso problema nessa primeira etapa foi justamente da ordem de tomada de decisão, de gesto técnico, já lá no último terço. A equipe foi capaz de chegar, foi capaz de construir,
mas finalizou muito mal as suas jogadas, tanto finalizações ruins que não levaram perigo real à meta da Tati, quanto o acabamento das jogadas mesmo. Muitas progressões que o Cruzeiro conseguiu fazer em campo simplesmente não deram em nada, porque a jogada não foi acabada, muito por um gesto técnico equivocado ou uma tomada de decisão equivocada que devolvia muito facilmente essa posse à equipe do Santos. Além disso, foi uma equipe que não conseguiu aproveitar bem a sua bola parada. O Cruzeiro teve muitas cobranças de escanteio e teve pelo menos 2 faltas numa zona de perigo real para o adversário e não conseguiu aproveitar bem. E nesse tipo de jogo tão truncado, tão faltoso, né, disputado, bola parada faz muita diferença. Nós temos uma boa capacidade na bola parada, mas no primeiro tempo isso não apareceu. O Cruzeiro não conseguiu acabar bem essas jogadas a ponto de gerar qualquer perigo real para a meta da Tati. E aí no segundo tempo o Cruzeiro até consegue melhorar essa questão da bola parada, né? O gol da Gabi se origina de um escanteio muito bem batido pela Rafa Leves, a Paloma escora e a Gabi, com muito oportunismo, faz o gol que coloca a igualdade no placar. Mas a verdade é que antes de chegar nesse gol, o que a gente assistiu foi um Cruzeiro que mais uma vez caiu muito no segundo tempo em relação àquilo que foi capaz de fazer na primeira etapa. Se no primeiro tempo a sensação era de um time organizado, tanto para atacar quanto para defender, mas que não conseguiu abrir o placar, mexer no placar, por infelicidades mesmo do ponto de vista técnico, por uma noite abaixo do ponto de vista técnico das nossas principais referências que atacam lá o último terço, a sensação do segundo tempo é de um time que regrediu nas duas questões, tanto na organização para atacar quanto na organização para defender. A Lelê nunca foi uma centroavante de ficar presa lá na área, entre as zagueiras esperando bola. Ela faz essa movimentação de sair da área, ela tem um pivô muito forte, inclusive, ela gera muito jogo para a equipe do Cruzeiro fazendo essa movimentação. Sair da área e através do pivô, ela gera muitas oportunidades de gols, não só para a Bianca, mas para outras jogadoras nossas que possam atacar o espaço que ela deixa lá na área. A questão é que no segundo tempo, não é que a Lelê estava simplesmente saindo da área para fazer esse movimento, ela estava vindo lá no meio campo para tentar fazer esse movimento de pivô e muitas vezes armar essas jogadas. E aí, os erros técnicos que a gente vinha assistindo dela lá no último terço passam a acontecer aqui no meio campo. Então a dificuldade que o Cruzeiro vinha tendo lá no último terço, ela passa a existir também aqui no meio campo, o que limita bastante as nossas possibilidades de progredir de maneira organizada no campo. E aí é claro, né, gente, não é só a Lelê, o time como um todo caiu no segundo tempo do ponto de vista técnico, começou a errar muito mais do que errou no primeiro tempo, assim como foi lá em Salvador. Se a gente assistiu o jogo lá de novo, no segundo tempo o Cruzeiro também passa a errar muito mais, passes que inclusive parecem simples ali no meio-campo, que impede a equipe de progredir. A questão é que eu acho que essa vinda da Lelê para construir o jogo no meio-campo não ajudou. E a entrada da Milene na vaga da Vanessa, para ocupar basicamente o mesmo espaço que a Vanessa vinha ocupando no campo, no meio-campo, também não ajudou. Na prática, o Cruzeiro ficou quase que a metade do segundo tempo com um funcionamento de meio-campo que não me agradou, porque eu acho que não funcionou. Mais ou menos aos 22 ali do segundo tempo, a Rafa Leves entra na vaga da Lelê e aí o Cruzeiro volta a ter uma estrutura com 3 meio-campistas e com uma dupla de ataque, Milena e Bianca. Mas até esse momento, a sensação que eu tive dessa primeira metade do segundo tempo é de um time que foi totalmente estéril, tanto no meio-campo quanto no seu ataque. Regrediu em relação àquilo que conseguiu fazer na primeira etapa, que era chegar lá. No segundo tempo, nessa primeira metade, sequer conseguiu chegar. E só um adendo, no momento que a gente teve Lelê, Bianca e Milene em campo juntas, na minha opinião, nenhuma delas estavam de rende mais. E aí, fisicamente, já era um momento em que a equipe tinha caído, eu acho que não funcionou e talvez por isso, tão rapidamente, o Jonas tenha feito a substituição para corrigir. Entre a entrada da Milene e depois a entrada da Rafa Leves na vaga da Lelê, é coisa de 6, 7 minutos. É nessa configuração mais habitual, com 3 meio-campistas e uma dupla de ataque, que o Cruzeiro comete um erro ali de transição defensiva que gera o gol do Santos. É um lance que tem erros individuais e coletivos, e é um lance que ilustra uma outra questão que para mim funcionou muito bem em Salvador e não funcionou tão bem assim em Sete Lagoas. Aqui no lance, o Cruzeiro parece que vai se organizar naquele 4-4-2 em que normalmente se organiza para se defender. Mas o que a gente assiste na sequência da jogada é uma série de erros que faz com que, em última instância, esse passe da Catrine entre para Carol com absoluta liberdade entre 2 zagueiras. E apenas 2, né? Simplesmente não tem mais ninguém na primeira linha. E assim, na entrada da nossa área, cara a cara com a nossa goleira, né? Isso aqui não pode acontecer, e o Cruzeiro não é uma equipe que sofre esse tipo de gol. Tem que corrigir porque tem muita gente que errou aqui. Desde o momento que o Cruzeiro perde a posse
até a bola chegar na Carol para finalizar, tem erros individuais de muita gente. Eu sei que os erros acontecem, faz parte do futebol, mas esse tipo de erro não dá para admitir desse Cruzeiro, porque nós somos uma equipe muito melhor do que isso, muito mais bem treinada do que isso, e não precisa nem pegar o recorte do ano passado. Pegando a partida contra o Bahia e essa própria partida contra o Santos, o Cruzeiro é uma equipe capaz de se organizar muito melhor para se defender. Esse é um sinal de alerta que precisa ser corrigido para não acontecer novamente. E aí nem 10 minutos depois desse gol, sai o gol de empate da Gabi, acho que foi coroada porque vinha fazendo uma boa partida, acho que ela e a Milena são as jogadoras que, na minha opinião, se destacaram na média dos dois jogos e que vinham fazendo um bom jogo nessa segunda-feira ali em Sete Lagoas. O Cruzeiro até ensaia uma pressão no final, a entrada da Marília na ala direita ajuda muito nisso, mas a verdade é que não foi suficiente para buscar os 3 pontos nessa segunda rodada diante do Santos. 3 pontos são 3 pontos, se tivesse vindo num gol ali meio acidental no final do segundo tempo, eu teria celebrado muito, estaria muito feliz com 100% de aproveitamento, mas eu acho que os resultados muitas vezes eles acabam mascarando algumas questões ou tirando o peso de algumas questões. E tem problemas individuais e coletivos no jogo como um todo, né, mas em especial nesse segundo tempo do Cruzeiro, que precisam servir de alerta e que precisam ser corrigidos para a sequência. Talvez uma vitória teria tirado um pouco o peso dessa análise. Se tem algo de bom para tirar de você deixar 2 pontos em casa diante de um adversário direto, tem que ser isso. A correção desses erros, os individuais, cabe a cada atleta assimilar aquilo que errou e melhorar para a próxima, né? E coletivamente é o Jonas que é responsável por trabalhar essa equipe e corrigir para que a gente esteja melhor numa próxima oportunidade. No fim das contas, o resultado foi justo por aquilo que as duas equipes produziram e as estatísticas de gols esperados mostram isso. Aliás, todas as estatísticas mostram um jogo muito equilibrado. A questão é que eu entendo que o Cruzeiro pode individualmente entregar muito mais do que entregou nesse jogo, através das suas principais referências técnicas, e coletivamente é um time muito mais sólido para se defender do que foi no lance do gol do Santos. Mas aí é futebol, né? É preciso provar isso em campo semana após semana, jogo após jogo, e nessa partida nós não fomos felizes. Dito tudo isso, a tabela do Brasileirão evidencia que o Cruzeiro segue com um bom aproveitamento de pontos dentro dos objetivos na competição e vale um adendo do nível dos nossos enfrentamentos, adversários que brigam por G8. Tem uma turma aí com 6 pontos que enfrentou adversários de uma prateleira inferior. Fizeram a sua parte, é justo, o Cruzeiro vai precisar fazer a sua parte também quando estiver diante desses adversários, mas 4 pontos em 6 diante de adversários diretos definitivamente não é uma tragédia. Agora o Brasileirão Feminino para a data FIFA e o Cruzeiro tem aí 3 semanas para descansar, principalmente para trabalhar e corrigir os erros que aconteceram diante do Santos para o próximo jogo, que é o clássico diante do Atlético Mineiro na Arena do Jacaré. Clássico contra o Atlético Mineiro na Arena do Jacaré. Tenho certeza que eu te trouxe boas lembranças. E aí fica a expectativa para que o Cruzeiro de garotas, né, consiga construir memórias tão boas nesse estádio no clássico quanto os nossos rapazes foram capazes de fazer nos momentos importantes. Mas aí a gente deixa para falar mais sobre esse jogo em tempo oportuno, quando estiver mais perto. A gente traz o pré-jogo de Cruzeiro e Atlético Mineiro aqui na Samuca TV. Por enquanto é isso, pausa no Campeonato Brasileiro Feminino, Cruzeiro em 4º lugar na tabela, e que siga aí, não só dentro do G8, mas na parte de cima do G8, porque isso vai ser muito importante para as nossas pretensões na competição na segunda fase. Um abraço!